Senhor Deus, bondoso Pai, eis aqui o teu filho, Pai, o pastor Mateus Trindade, que está incumbido, Pai, da responsabilidade de levar a tua palavra a nossos corações. Deus querido, Pai, ele está aqui, Pai querido, sabe, meu Pai querido, que ele depende do Senhor. E ele está aqui, Pai querido, já com tremor e temor diante da tua presença, Pai. Que o Senhor possa usar o teu filho, Pai querido, para que possa fazer o efeito nas nossas vidas. Pai, usa o teu filho, que não seja mais ele, mas é o Senhor falando através da vida dele, Pai. É o que nós queremos e nós aqui pedimos ao Senhor, Pai. Continue realizando nossos corações, falando poderosamente através da vida de teu servo, na Deus Trindade, no nome de Jesus, sempre da tua glória, no nome de Jesus. Amém. Amém. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. Glória a Deus. Mando um abraço da igreja de Ribeirão Pires a todos os irmãos. Deixo aqui também uma saudação a todos os irmãos online que estão conosco. A graça e paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. E eu gostaria de orar mais uma vez. Oração, como eu sempre digo, nunca é demais e sempre é necessária. Amém? Amém. Vamos orar mais uma vez. Santo e maravilhoso Pai, nós estamos aqui pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela tua vontade. Nós estamos aqui porque te amamos, Senhor. Nós te amamos, Jesus. Por isso nós viemos hoje, nesta manhã, ver a beleza da tua santidade. Não homens falando, não vontades humanas, mas a beleza da tua santidade. Nós queremos olhar para ti, Senhor, e ser renovados no Senhor. Portanto, fala ao Senhor ao teu povo. Eu nada tenho para a mesa, apenas, Pai, a tua palavra, e que ela venha como um pão do céu, como a água da chuva serôdia, e como uma espada nos dividindo a começar por mim, que é para corações, e que não seja eu falando, mas o teu Santo Espírito, para louvor e glória do seu nome, para edificação e vivificação da tua igreja, no nome poderoso de Jesus Cristo. Nós mais uma vez também clamamos, ó Pai, dá ordem aos teus anjos a respeito da sua igreja aqui, e onde estão os amados irmãos que estão online, Senhor. Dá ordem aos teus anjos, protegendo, Pai, selando e blindando. Repreendemos em nome de Jesus todo levante maligno contrário ao culto, louvor, adoração ao Senhor, e que todos sejam, Pai, vivificados pelo poder da tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, irmãos. Amém. Eu convido os irmãos a abrirem 2 Coríntios capítulo 4, a partir do versículo 16. Nós vamos ler do versículo 16 do capítulo 4 até o versículo 4 do capítulo 5. Amém? Vamos à leitura da palavra do Senhor. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso também gememos, desejamos ser revestidos da nossa habitação que é do céu. Se todavia estamos vestidos, não formos achados nus, porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos carregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Glória a Deus, aleluia. Podemos nos sentar, irmãos. Muitas vezes nós lemos a palavra do Senhor e ela fala de uma maneira poderosa conosco e nós ficamos pensando. É necessário às vezes uma meditação de tão direta que ela é, tão clara, sucinta, explícita. Não há o que titubear, não há o que argumentar contra a palavra, mas muitas vezes é necessário nós meditarmos para absorvermos melhor. E agora nós já estamos no final de novembro, já praticamente, final do ano. E muitas vezes quando chega o final do ano, nós fazemos um balanço. Como foi o seu ano? O que você fez? O que você não fez? Quais são os projetos do início do ano e quais você cumpriu e quais você não cumpriu? Portanto, eu gostaria de, nós como igreja,
em um corpo, meditarmos o quanto este ano nós parecemos com Cristo. O quanto você amou Cristo, o quanto você buscou a Cristo. Porque nós colocamos prazos, nós colocamos objetivos no início do ano. Mas qual foi o objetivo que você colocou em estar com Cristo, parecer com Cristo, mais de Cristo na sua vida? E o quanto você alcançou em Cristo, com o nosso Senhor Jesus? Quanto você abriu mão de prazeres, de pessoas, de lugares, de comidas e até de trabalhos para estar com Cristo este ano? O quanto você abriu mão de tudo para estar com Cristo? Ok? Você tem os seus objetivos, você tem responsabilidades. Não estou dizendo para nos tornarmos pessoas irresponsáveis, mas eu creio que, assim como eu, você foi confrontado em algum momento deste ano a fazer uma escolha, ou entre Jesus ou entre outra coisa. E você escolheu Jesus nessa escolha? Medite, pense, avalie isso. Será que vale a pena viver uma vida sem ter Jesus, sem escolher Jesus, sem realmente, olha, eu tenho a opção, não é algo obrigatório, não é uma responsabilidade, é um desejo da minha carne ir, de repente, em um restaurante, ou ir aqui, ou ir passear no parque, mas espera um pouco, a minha leitura bíblica está atrasada, eu não coloco em dia, minhas contas a pagar estão em dia, glória a Deus, mas a sua leitura bíblica está em dia. Será que nós temos a mesma preocupação em colocar uma leitura bíblica em dia do que nós temos de pagar e honrar as contas? Não estou dizendo que uma coisa é ruim, a outra é boa. Eu estou dizendo que negligenciar a Cristo é ruim. Negligenciar a leitura, negligenciar a Jesus. Será que nós podemos dizer que realmente nós amamos Jesus a ponto de entender, compreender que as tribulações são leves e momentâneas? Não basta dizer, olhar a Bíblia e dizer assim, olha, as nossas tribulações são leves e momentâneas. Paulo não dizia isso da boca para fora. Vocês estão lendo algo que um homem guiado, levantado por Deus, escreveu porque vivia isso literalmente. Imaginem, irmãos, eu já preguei sobre isso algumas vezes. Imagine Paulo ditando isso para uma outra pessoa, não era ele necessariamente que escrevia, equipamentos de escrever eram caros naquela época, um papel e uma caneta não eram tão simples. Então imagine Paulo ditando exatamente isso, com as costas provavelmente ainda com muitas cicatrizes frescas, de tantos açoites que ele levou. Não era uma chineladinha, não era uma cintada, como muitos aqui talvez tenham tomado de seu pai e de sua mãe na infância, glória a Deus, porque isso é bom, nos corrige, mas ele tomou açoites que dilaceraram as suas costas, sangraram, ele não podia se curvar. É só estudar a história dos escravos, até recentemente, pessoas que tinham as costas dilaceradas, eu estou falando de cicatrizes profundas, de feridas abertas, as quais era necessário tomar um ponto, e na época, além de não ter, não se dava isso a pessoas que sofriam esse tipo de castigo. Não se dava. Era uma pessoa sem valor na sociedade. Paulo foi apedrejado até a morte. Imagine você olhar para um homem que devia ter algum defeito no rosto. Ele com certeza tinha. Com certeza devia ter um olho maior que o outro, um nariz torto, uma boca torta. Com certeza, irmãos, nós não estamos falando de alguém belo. Nós não estamos falando de um caminho que na época valia a pena ser seguido. Nós não estamos falando de uma preocupação. Por exemplo, a gente fala nossa leve e momentânea tribulação, a conta de amanhã, ou então o que vamos comer hoje no almoço. Não é isso. Estamos falando aqui de, se eu adorar a Deus, eu morro. Eu morro. E eu morro não é assim, é um tiro, não é algo rápido. Não. É apanhando, sendo apedrejado, sendo esquecido, sendo negligenciado. Por isso, no versículo 16, mantenha sua Bíblia aberta em 2 Coríntios capítulo 4, diz assim: por isso não desfalecemos. Por estas coisas que eu citei agora, ele não desfalecia, e por muitas outras,
Mas vamos nos ater hoje apenas em um aspecto muito importante, alguns. Mas ainda continua aqui, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Nós cantamos aqui, enquanto eu li essa passagem, quando eu estava meditando, eu estava louvando exatamente esse louvor. Renova-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Mas para que nós sejamos renovados no Senhor, nós primeiro de tudo precisamos estar no Senhor, com Jesus, de uma maneira completa, na plenitude do nosso ser. E a plenitude do nosso ser, irmãos, não é simplesmente um coração totalmente entregue, mas é uma vida entregue até a morte. Até a morte. Quanto vale a sua vida? Ela vale mais do que o seu amor a Jesus? Então a sua vida não vale nada. A sua vida não vale nada. Você tem que amar a Jesus acima de tudo. Acima de tudo. Para que Paulo pudesse olhar para o sofrimento e olhar para o sofrimento como ele realmente é pequeno, ele amava mais a Jesus do que a si mesmo. Mais a Jesus. O homem somente é feito nova criatura a partir do nascimento do alto, do nascimento de Jesus. Como você chegou aqui hoje? Como você veio até aqui? Buscando qual tipo de renovo? Muitas pessoas vão à igreja porque estão com muitos problemas e, de fato, quando você ora, você tem um renovo. Quando você ora bastante, quando você chora, você é renovado. Mas o renovo em Cristo, irmãos, é necessário, é muito bom, mas é necessário que você ame a Cristo para receber esse renovo de maneira profunda, maravilhosa. Não falo isso, irmãos, como alguém que recebe, mas como alguém que está buscando, como todos vocês. Como todos. Quando eu li essa passagem, ela cortou em mim. E Deus me chamou para que nós entendamos o que é ser renovado. Antes de sermos renovados, nós precisamos entender que precisamos entregar àquele que nos renova a nossa vida de fato. Entregar a vida, irmãos, é deixar de amá-la mais do que Jesus. Entende? Veja bem, a palavra renovado é do grego anakaino, pode me corrigir se eu estiver errado, que significa fazer crescer, renovar, tornar novo, nova força e vigor dado a alguém, ser mudado para um novo tipo de vida, oposto ao estado corrupto anterior. Nos escritos de Paulo, principalmente, renovar no sentido de uma passagem de uma vida carnal para uma vida segundo os preceitos cristãos, crescer em fé e em virtude. E a fé, irmãos, o significado, assim eu diria, central dela é confiança em Jesus. Não é simplesmente acreditar que amanhã eu vou conseguir comprar uma casa própria, por exemplo. Não. A fé é confiar em Jesus. Não importam as circunstâncias, não importa o que aconteça na sua vida, não importa. Se você confiar completamente, absolutamente e na plenitude do seu ser em Jesus, você aí sim é renovado. Não é renovado aquele que vem para o culto pensando, bem, eu vou para o culto para cumprir um contrato social. Eu gosto da igreja, eu gosto dos irmãos, é legalzinho estar lá. Não venha por isso. Não venha para Jesus. Venha para cantar para Jesus. Venha para ler a Bíblia, para olhar para o irmão e dizer, eu quero ver Jesus em você. Eu quero que você veja Jesus em mim. Eu quero que nós cresçamos em Jesus, com Jesus e para Jesus. Entende, irmãos? Portanto, quando nós sofremos por causa de Cristo, nós somos renovados em Cristo. Lembrando que é por causa de Cristo. É muito triste que hoje em dia muitos crentes dizem, estou sofrendo perseguição. Aí aonde? No trabalho. Mas a pessoa chega atrasada, a pessoa não se dedica como deveria, faz diversas coisas erradas e fala que é perseguição. Não. Muitas vezes nós precisamos ter o que? O discernimento de entender. Existe a perseguição porque você é crente. E existe a perseguição que Deus permite por conta do seu pecado. Mas eu estou me atendo hoje à perseguição porque você é cristão. Por aquilo que você vai abrir mão, pelas pessoas que você vai deixar para trás. Sim, você vai deixar de amar pessoas.
Você vai deixar de ter relacionamento com pessoas. Você vai deixar pessoas porque você quer Jesus. E elas não querem Jesus. Elas vão te afastar de Jesus. Quando eu me converti, irmãos, eu conhecia muitas pessoas que eram ateias. Eu era ateu. E essas pessoas eu gostava muito delas. Eram amigos e eram pessoas que, se eu encontrar até hoje, eles não vão me atravessar a rua para não me cumprimentar. Não são pessoas ruins, não são pessoas malignas, mas são pessoas que não gostam de Jesus. E eu tive que fazer uma escolha. E foi uma escolha dura. Ou eu escolhi estar com aquelas pessoas, ou eu escolhi estar com Jesus. Jesus queria elas, mas elas não queriam Jesus. E elas não me queriam com Jesus, porque se eu estivesse com Jesus, eu levaria Jesus a elas, e elas não queriam. Portanto, eu fiz uma escolha. Eu tive que escolher Jesus. Mas, irmãos, é muito triste quando nós não temos essa consciência, essa entrega, essa clareza na mente. Mas vale a pena Jesus. Jesus vale mais a pena do que tudo na vida. Mais do que os melhores amigos da infância que você teve, que você tem, do que aconteceu. Nenhuma amizade que te afasta de Jesus vale um segundo da sua vida. Não vale. Por isso, Colossenses capítulo 3, versículo 10, vai nos dizer a respeito deste renovo. Diz assim a palavra do Senhor: e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Entendam, a renovação não é para que você tenha forças, não é somente para que você tenha forças para chegar no seu trabalho, desenvolver o seu trabalho bem, porque é gostoso quando nós fazemos algo bem. Não importa, é gostoso, não para ouvir um elogio, mas é para nos sentirmos bem e úteis, de fato. Não é para que você se renove para continuar o seu casamento. Não, veja, é para que você seja segundo a imagem daquele que te criou, Jesus. Jesus, irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas é tão bom quando você está andando, ou quando você está numa situação. E eu já passei por isso algumas vezes, e eu creio que muitos aqui já passaram, da pessoa te parar assim. Às vezes você está em algum lugar, isso aconteceu algumas vezes comigo, com a minha esposa, com a minha família, e a pessoa para e fala: você tem algo diferente. Glória a Deus. Você tem algo diferente, você é cristão, não é? Amém, glória a Deus. E já teve vezes de eu olhar para pessoas no meio de um turbilhão de coisas ruins acontecendo, aquela coisa no metrô, trem, aquela hora do rush terrível, e olhar para uma pessoa e ver Jesus. Amados, realmente a água caindo no deserto. Aleluia. É isso que traz para as pessoas o quê? Que Deus, o nosso Senhor, muitas vezes está no comando. Parece que não, mas nós somos o bom perfume de Cristo. E o perfume você só sente no seu nariz, você não vê ele, você não toca o cheiro, mas ele é gostoso. Quando nós sentimos o cheiro de uma comida gostosa, quando nós colocamos um perfume, tomamos um banho, lavamos, ou então quando nós compramos algo novo. É tão bom quando você compra um livro novo, não é? Você abre aquela embalagem, aquele cheiro do papel novo. Irmãos, todos os dias, se nós tivermos uma mente segundo Cristo, de entrega total, completa, nós somos todos os dias novos, renovados do alto, segundo a imagem de Jesus. Não conforme o mundo, que muitas vezes se renova, e é muito triste quando muitos crentes, isso eu já ouvi da boca de crentes, que dizem o seguinte: ah, não, eu vou me renovar, eu vou buscar minhas forças como uma fênix. Irmãos, a fênix é um animal mitológico, e muitas vezes atrelado a demônios. Não faz o menor sentido você ser renovado como algo tão pequeno e ainda apartado de Deus, que desvia as pessoas de Deus e traz um orgulho humano à tona. Não, a nossa mente, o nosso corpo é renovado em Cristo. Glória a Deus. O versículo 17, agora voltando para 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 17 diz assim: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente. Portanto, irmãos, eu gostaria de saber quanto tempo você já parou para pensar na eternidade.
Esses dias eu estava conversando com um rapaz do meu trabalho e ele não estava gostando da ideia da eternidade. Ele falava, não, vai ser muito chato, a gente só vai ficar louvando. Mas rapaz, aí ele falava, a eternidade é muito tempo, só ficar louvando. Eu falei, você tem noção do que é você estar diante de Jesus e de Deus sem nenhum empecilho? Você já tem, você parou para pensar que não é simplesmente ficar que nem você fica no culto. Você vai estar com os anjos, com os serafins, com o querubins, com o Senhor Jesus, com Deus. Algo muito maior, muito melhor, não tem como dizer. Não tem palavras que expressem. Sabe, é por isso que Paulo vai falar, nem ouvidos ouviram, nem olhos viram. Você vai para algo que você não faz ideia. Você acha enfadonho ficar na igreja adorando? Não, lá não vai ser. E é muito triste que você ache, porque aqui é um ensaio para a glória. É muito triste que você ache. Portanto, nós precisamos chegar ao culto, ensaiando para a eternidade. Nós precisamos desejar estar no culto, adorando ao Senhor, pensando, Senhor, como vai ser belo naquele dia com o Senhor. Eu quero agora dar o meu melhor, eu quero entregar tudo de mim, porque ninguém que tenha a sua vida completamente entregue a Jesus vai realmente entender o que significa a leve e momentânea tribulação. Nós não vamos compreender isso enquanto um coração aqui dentro, totalmente despido desse mundo, totalmente desapegado desse mundo, vai conseguir olhar para Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus, desapegar desse mundo, desapega mais e mais. Não digo para sermos irresponsáveis, cumpra as suas responsabilidades, mas não com amor a elas. O seu amor é Jesus. Aí você cumpre as suas responsabilidades para dar um bom testemunho de Jesus, mas não faz delas o seu ídolo. Não faça. Você já se levantou com saudades de Jesus? Como você se preparou para vir ao culto? Você se levanta, já tem tudo programado. Alguns deixam a roupa pronta antes, alguns deixam o almoço pronto antes, alguns tomam o seu banho, já tem sua rota dentro de casa milimétrica para não chegar atrasado. Então eu levanto, já vou, tomo banho, isso, como alguma coisa, ou jejum, então tá ok. Mas você já acordou com vontade de vir para ver Jesus, para falar com Jesus, para estar com Jesus? Não importa a roupa, não importa como você chega o horário, mas é para Jesus, olhar para Jesus e dizer, Jesus, eu te quero, Jesus. Jesus, eu te amo, Jesus. Eu preciso de mais de ti, Senhor. Eu quero mais do Senhor, eu quero renovar, eu quero realmente ser renovado no Senhor. E o versículo 18 aqui de 2 Coríntios 4 diz, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Nós viemos aqui hoje não por conta de uma cadeira, não por conta de um pastor visitante, não por conta de uma câmera, de um púlpito, mas nós viemos aqui hoje pelas coisas eternas, o nosso Senhor Jesus, o nosso Deus. Nós viemos aqui não porque o lugar é agradável, bonito, o sol está lindo hoje, mas para Jesus. Será que esse é o motivo que você veio aqui hoje? Será que é esse o motivo que você chora quando você lê a Bíblia? Ou você não chora quando lê a sua Bíblia? Você lê a sua Bíblia como uma embalagem de shampoo? Ali para passar o tempo no banheiro? Ou muitas vezes tem gente que lê a bula de um remédio com mais temor do que da Bíblia. Amados, quando você lê a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia como se estivesse olhando para os olhos daquele que tem os olhos como chamas de fogo. Já pararam para pensar, você está olhando para Jesus quando lê a sua Bíblia. Você treme quando você lê a sua Bíblia, você chora, você sente tristeza, você sente alegria. Não é um livro comum, irmãos. Não é um livro comum. É a palavra de Deus, ela fala com você. Ou você está com o coração endurecido. Não, eu leio como se fosse qualquer coisa. Só leio por obrigação porque o pastor pega no meu pé para ler. Aí se eu não leio, ele vem e pergunta, eu não sei, eu fico sem graça. Não, leia por amor a Jesus. E se você tem amor a Jesus, está lendo a sua Bíblia, amém. Não deixa apagar.
Mantenha essa chama acesa, mantenha. A tendência é que a cada dia isso se apague. Todo fogo, ele consome algo e se acaba. Por isso que era necessário que o sacerdote fizesse o quê? Alimentasse o fogo do holocausto. É necessário alimentar esse fogo no nosso coração. É necessário alimentar esse amor ao Senhor Jesus. Muitas coisas desejamos realizar nessa vida, mas nós já desejamos hoje realizar uma busca mais intensa, mais profunda de Jesus. Ninguém vai passar pela leve e momentânea tribulação se não tiver com Jesus profundamente arraigado no seu coração, até realmente descartar a vida. 2 Coríntios, vamos voltar aqui um pouquinho, no capítulo 2 de 2 Coríntios, eu peço aos irmãos que abram comigo, é uma página talvez na sua Bíblia, no versículo 14. O versículo 14 a 17 diz: E graças a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós que se salvam, nos que se salvam e nos que se perdem. Para estes, certamente cheiro de morte, para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida, para a vida. E para estas coisas, quem é idôneo? Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes a falamos em Cristo com sinceridade, antes como de Deus na presença de Deus. Irmãos, nós não podemos enganar Deus. Ou nós estamos com Ele, ou nós não estamos com Ele, e Ele o sabe. Não há como ser hipócrita. Por isso que Jesus falou tanto sobre a hipocrisia. Porque a hipocrisia é uma mentira deslavada, nossa, profunda, sabe? E por isso que muitas vezes até o mundo reconhece a nossa hipocrisia. Até o mundo olha para você, olha para mim, quando nós não estamos com Jesus e fala: você não é crente. Até o mundo sabe. Até o mundo, porque o mundo sabe quando ele vai te rejeitar. É quando a palavra ele não quer. E quando a gente fala alguma coisa que não está de acordo com a palavra, até aquela pessoa que é do mundo, ela vai falar: bem, você está errado no que você pensa. Você está errado no que você diz acreditar. Então você está errado em não amar o Senhor Jesus. Portanto, vigiemos. A cada dia estar com Cristo renova o nosso caráter. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Essa deve ser a nossa oração, e lembrar que só Jesus nos renova. Só Jesus nos renova. Você pode mudar de casa, você pode comprar um carro novo, uma casa nova, zero, limpinha, cheirosinha. Não importa, nada disso renova. Não renova. Só Jesus Cristo renova. Portanto, versículo 1 do capítulo 5 de 2 Coríntios nos diz assim: porque sabemos, é incrível, irmãos, que a divisão bíblica ela é muito necessária e é uma grande bênção, mas alguns assuntos eles não acabam onde existe a divisão de um capítulo. Então esse bloco aqui, do final do capítulo 4 até mais ou menos o versículo 10 do capítulo 5, é uma ideia única de Paulo, tá bem? Por isso nós vamos meditar aqui como se fosse um único texto, tá bem? Então o versículo 1 diz: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Portanto, este corpo, ele é como um tabernáculo. O que era o tabernáculo? Era como uma barraca hoje em dia. Você desmonta e monta em qualquer lugar. O vento pode levar, pode vir uma tempestade e levar embora. Qualquer coisa pode destruir. É algo muito instável, é algo muito frágil. Um tabernáculo, uma barraca. E recentemente nós vemos, infelizmente, pessoas que vivem em situação de rua, elas estão morando em barracas muitas vezes. Outros vão para determinados locais, as favelas, constroem casas concretas, porque sabem que já perderam tudo. E é muito triste, irmãos, quando a força da natureza ela vem de uma forma, e às vezes nem tão forte, e derruba aquilo que é frágil. Portanto, ele está dizendo que o nosso corpo é frágil. Essa vida é frágil.
Essa vida é passageira, é efêmera. A qualquer momento, esse tabernáculo pode ser desmontado. Vocês estão aqui, nós estamos aqui, os irmãos online estão nos acompanhando. Talvez você saia da sua casa após o culto, vá comprar um pão e não volte. Talvez você saia deste culto hoje e não chegue nem em casa. Nós não sabemos. A questão é, o que nós vamos deixar de perfume para essa geração? O que nós amamos de Deus até aqui? O que nós fizemos por Deus, amando a Jesus com todo o nosso ser? Ou nós seremos apenas mais um crente mesquinho e egoísta, como todos e tantos outros que existem por aí? Não importa, irmãos, não importa o quanto falamos, o quanto busquemos. O que importa é realmente entrega. É entrega do coração, da vida a Jesus. Não vivamos aqui como a nossa morada certa, mas como algo passageiro que em breve vai se destruir. Em breve, muito em breve. Recentemente eu perdi o meu pai e a minha irmã tinha uma câmera no quarto justamente porque ele era idoso, ele tinha muitas comorbidades, ele precisava de uma ajuda. Muitas vezes ela ficava vigiando ele, ela trabalhava em casa, no escritório, ele estava num outro quarto, no apartamento dela, e ela e o marido dela colocaram uma câmera para poder, ver como que, se ele precisasse de ajuda em algum momento. E aí o que acontecia, irmãos? Ela conseguiu registrar o momento do falecimento dele, por conta que ele faleceu no quarto dele. E o que foi triste é que ele estava bem. Ele foi tomar banho, estava bem, glória a Deus, falou normal. Ele estava se sentindo mal durante o dia, mas tudo normal dentro da idade dele, das coisas que ele já sentia. E então quando meu sobrinho traz ele do banho, coloca ele na cama para poder enxugá-lo, ele teve uma parada cardíaca. Ninguém esperava. Assim, ninguém esperava. Muitos estão novos aqui. E às vezes a gente fica, não, eu sou novo, estou bem. Não, eu já vi muitas pessoas também muito novas, de repente partirem. Portanto, enquanto você está aqui, que o seu tabernáculo seja o tabernáculo de Jesus. Cheio de Jesus. Não desperdice a sua vida. A maior tragédia da vida é desperdiçá-la com o mundo e não investi-la no reino de Deus. Por isso o versículo 2 e 3 vai dizer, o capítulo 5 de 2 Coríntios: e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Se todavia, estando vestidos, não fomos achados nus. Portanto, precisamos nos revestir todos os dias da natureza celestial, a nossa natureza em Cristo, para louvor e glória de Jesus. Você já quis o céu hoje? Você já veio para esse culto? Senhor, derrama o teu poder sobre nós, que eu não me veja, que eu não fique de repente olhando o defeito disso ou daquilo, que eu não vá para o culto hoje olhando, pesquisando, pensando, preocupado, não, mas que eu olhe para o Senhor Jesus. Eu quero o Senhor Jesus, eu só quero te ver, Jesus. Eu só quero que os meus irmãos te vejam, e eu só quero que o Senhor esteja lá neste culto. O Senhor é o principal membro da igreja. O Senhor é a igreja, o Senhor é nós somos o Senhor, somos um corpo em Cristo. Você ficou ansioso para estar aqui, para estar com Jesus? Ou está ansioso pensando no almoço, no trabalho de amanhã, na preocupação, na conta? Esqueça, olhem para Jesus. Essa não é uma mente renovada. Se você fica preocupado com tantas coisas no momento em que você deveria estar com Jesus, a sua mente não está renovada nas coisas celestiais. Portanto, você não tem condições de falar do coração que a sua tribulação é leve e momentânea. Nós precisamos amadurecer, e o amadurecimento é amar a Jesus. Não tem segredo. O Evangelho é simples, é amar a Jesus. Amar a Jesus, ame a Jesus. Agora ele diz aqui algo muito importante nestes versículos. Ele diz duas coisas: gememos, e ele diz para que nós não sejamos achados nus. Vamos entender um pouco isso. Eu peço que você deixe marcado 2 Coríntios 5, nós vamos voltar aqui. Abra comigo sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 16, dos versículos 36 ao 40. Assim diz o Senhor Deus: porquanto se derramou o teu dinheiro, e se descobriu a tua nudez,
nas tuas prostituições com os teus amantes, como também com todos os ídolos das tuas abominações, e do sangue de teus filhos que lhes deste. Portanto, eis que ajuntarei a todos os teus amantes, com os quais te deleitaste, como também a todos os que amaste, com todos os que odiaste, e ajuntá-los-ei contra ti em redor, e descobrirei a tua nudez diante deles, para que vejam toda a tua nudez. E julgar-te-ei como são julgadas as adúlteras e as que derramam sangue, e entregar-te-ei ao sangue de furor e de ciúme, e entregar-te-ei nas mãos deles, e eles derrubarão a tua abóbada, e transtornarão os teus altos lugares, e te despirão os teus vestidos, e tomarão as tuas joias de enfeite, e te deixarão nua e descoberta. Então farão subir contra ti uma multidão, e te apedrejarão, e te transpassarão com as suas espadas. Quando Paulo diz isso em 2 Coríntios, achados nus, ele está olhando exatamente para a realidade do julgamento de Deus, o qual expõe a vergonha do pecado daqueles que vivem hipocritamente diante dele. Paulo, quando diz exatamente essa questão do achados nus, ele diz: vocês podem ser que sejam dignos de julgamento caso não estejam vivendo. Lembrando que Coríntios era uma igreja um tanto quanto problemática, porém a palavra do Senhor é para todas as igrejas, para todos nós. E ele diz o quê? Que eles não sejam achados nus, não sejam, se todavia estão vestidos. Agora nós olhamos para a lei. Segundo a lei, uma prostituta ela é humilhada publicamente antes de ser apedrejada, de receber realmente o seu castigo. Portanto, as nossas vestes, elas devem ser as vestes de santidade, em santificação, não como o mundo, ou no padrão da moda passageira de muitos irmãos nossos que infelizmente apostataram da fé. Mas as nossas vestes, irmãos, quais são? Abra comigo em Mateus capítulo 22, por favor. Eu peço aos irmãos que realmente agora olhem para como nós devemos ser. O que Paulo quis dizer: olha, vocês não sejam como o Israel antigo. E todos que leram essa passagem conheciam realmente a realidade do julgamento de Deus sobre os pecadores, sobre aqueles que viviam deliberadamente, mesmo sendo alertados dos seus pecados. Mateus 22, de 11 a 13, diz assim a palavra do Senhor: E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de núpcias, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui e não tenho veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Não vou me ater agora totalmente a esta parábola, mas os irmãos conhecem, os irmãos sabem. Portanto, vamos colocar, irmãos, as vestes do padrão de Jesus. Não de um pastor, não de fulano, ciclano, beltrano, de um líder. Recentemente, eu estava conversando com uma irmã da igreja, e ela contando sobre esse período agora, teve a festa das bruxas. E ela sabe, e o trabalho dela tem festa das bruxas, tem toda aquela questão, e ela diz: olha, eu não vou participar, eu não vou fazer isso, eu não vou vestir essa roupa. E eles toleram isso, eles falam: não, tudo bem, se você não quer, ok, tudo bem. Mas, o que aconteceu? Ela falou isso com outras irmãs crentes que trabalham com ela. E sabe o que as irmãs falaram? Meu pastor disse que não tem problema. O meu líder disse que não tem. Irmãos, o nosso temor está na palavra. É a palavra. Se o pastor disser o que está escrito, é o correto, é o que nós devemos seguir. Mas, pastor, tudo bem. O pastor acha que não tem problema. Mas está escrito que não tem problema? Onde está escrito? Onde está dito? Jesus, quando rebateu o diabo no deserto, ele dizia o quê? Está escrito, está escrito, está escrito. Nem Jesus, que era Jesus, rebateu com aquilo que ele mesmo tinha poder. O poder dele é a palavra também.
Portanto, toda autoridade vem da palavra. Portanto, irmãos, vamos olhar para a palavra, temendo, amando e nos vestindo do que ela nos dá. O nosso guarda-roupa está aqui, ó. Esse é o nosso guarda-roupa. Essa é a nossa loja de sapatos, de meia, de calçados, de tudo. De tudo. Nós vamos morar lá. Isso aqui tudo é passageiro. A traça, a ferrugem corrói. Qualquer coisa, situação destrói. Portanto, agora chegando ao final, irmãos, peço um pouco mais de paciência. Voltando para 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 4. Ele vai dizer o quê? Porque também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos. A palavra gememos vem do grego stenazo, que significa criar ou estar em dificuldade, suspirar, murmurar, orar de maneira inaudível, com pesar, gemer, estar ressentido, suspirar. Portanto, por que você geme? Por que você suspira? Pelo que você chora? Pelo que você clama? Pelos seus problemas? Ou você clama para que o reino de Deus se estabeleça na sua vida, através da sua vida, desta igreja, e que muitos venham a conhecer a Jesus, e que Jesus seja o significado maior da sua vida? Você geme quando você olha para você mesmo, porque nós cantamos hoje: renova-me, Senhor, já não quero ser igual, e tudo que há em mim seja transformado. Você já parou para olhar para você e gemer pelo que você é? Gemer o quanto você não tem Jesus? Nós já paramos para gemer sobre aquilo que realmente importa, que é o que sermos aceitos diante de Jesus, e que Jesus esteja conosco, Jesus volte, e nós estejamos com Jesus naquele dia. Portanto, irmãos, para finalizar, eu peço aos irmãos que abram em Apocalipse capítulo 22. Apocalipse 22, primeiramente nós vamos ler os versículos de 3 a 7. É muito triste, irmãos, o estado da igreja atual, onde não ama Jesus, não ama a Bíblia. Não ama, que eu digo, é na plenitude de entregar completamente a sua vida. Vem para um culto para receber alguma coisa, para ver alguma coisa, mas não vem por Jesus. Não vem para se entregar para querer Jesus. Isso é a nossa realidade, a nossa volta. Se você está nesse padrão, continue. Se você não chegou, busque. E se você está longe, levante-se, desperte agora, porque o rei logo virá. Apocalipse 22, versículo 3. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome, e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os ilumina, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras, e o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Jesus está voltando. O quanto a igreja ama Ele, o quanto nós amamos, é na plenitude do ser, é na plenitude, é por completo de uma vida que já perdeu o valor sem Cristo. Agora vamos ler juntos o versículo 17 de Apocalipse 22. 1, 2, 3. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Aleluia. Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Nos prepare para receber, para estar contigo, Senhor. Vamos nos colocar de pé, vamos orar para a glória do Senhor. Senhor Deus, nós estamos aqui, papai, como uma igreja entregue diante do Senhor. Eu peço ao Senhor, ó Pai, nós pedimos unidos e juntos, que o Senhor renove a nossa mente no Senhor, que o Senhor nos fortaleça no Senhor, que o Senhor nos transforme no Senhor. Perdoa, Pai, toda a nossa falta de entrega genuína, verdadeira e completa. Nós clamamos o perdão do Senhor. Nós pedimos o perdão do Senhor, Pai, porque para nós sermos renovados, precisamos nos humilhar diante do Senhor, para que o Senhor derrame o seu novo,
sobre um coração humilde e contrito, que é onde o Senhor diz que habita. O Senhor não habita em locais feitos por mãos humanas, mas num coração contrito e abatido. Por isso, ó Deus, ensina-nos a sermos continuamente e estarmos continuamente abatidos sempre querendo mais do Senhor. O mundo lá fora, Pai, tem ganâncias, tem realmente torpes ganâncias de querer mais e mais dinheiro, mas nós só queremos mais e mais de Cristo. E nos ajuda, Pai, a não nos corrompermos com este mundo. Nos ajude, Senhor. Derrama no Teu Espírito e capacita a Tua igreja. Nos capacita, Senhor, para a glória do Seu nome. Que todos nós venhamos a amar mais o Senhor Jesus, mais e mais e mais e mais e mais. Que em nome de Jesus, o Senhor Jesus cresça e todos nós venhamos a diminuir para a glória do Seu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ao Senhor amado.